Romanos 8, 7 verdades que todo cristão precisa entender sobre segurança da salvação. Chegamos agora ao 8º episódio da nossa série no livro de Romanos, e talvez este seja um dos capítulos mais amados, profundos e consoladores de toda a Escritura. Mas antes de mergulharmos em Romanos capítulo 8, precisamos começar onde o Evangelho sempre começa, na santidade absoluta de Deus. A Bíblia declara em Isaías capítulo 6 verso 3: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus é perfeitamente santo. Isso significa que nele não existe pecado, injustiça, corrupção ou sombra de maldade. E é exatamente essa santidade que expõe a tragédia da condição humana. Porque quando a luz da santidade divina ilumina o coração humano, o que aparece não é bondade natural, mas pecado. O próprio apóstolo Paulo já demonstrou isso ao longo dos capítulos anteriores de Romanos. Em Romanos capítulo 1, a corrupção da humanidade. Em Romanos capítulo 2, a incapacidade da religiosidade. Em Romanos capítulo 3, a culpa universal do pecado. Em Romanos capítulo 5, a queda em Adão e a graça em Cristo. Em Romanos capítulo 7, a luta dolorosa contra o pecado. Agora, em Romanos capítulo 8, Paulo começa a revelar algo glorioso. Como um pecador pode viver seguro diante de um Deus santo? Esse capítulo é como o amanhecer depois de uma longa noite. Depois do clamor angustiado de Romanos capítulo 7 verso 24. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo imediatamente declara em Romanos capítulo 8 verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Perceba a profundidade dessa afirmação. O Evangelho não oferece apenas melhora moral. Não oferece apenas alívio emocional. O Evangelho resolve o maior problema do homem, a condenação diante de Deus. E isso acontece porque Cristo não veio apenas ensinar um caminho. Ele veio como substituto. Na cruz, Jesus assumiu a culpa do seu povo. Recebeu a ira que merecíamos. Pagou completamente a dívida do pecado. É por isso que Romanos 8 é tão poderoso. Porque ele mostra a obra consumada de Cristo, a atuação do Espírito Santo, a segurança eterna da salvação, a soberania de Deus na redenção e a esperança futura do povo de Deus. Historicamente, Paulo escreve essa carta para cristãos em Roma que viviam em meio a perseguições, pressões culturais e conflitos internos. Muitos judeus convertidos ainda lutavam para compreender a relação entre lei, graça e justificação. E Paulo responde mostrando que a segurança do cristão não está em sua performance espiritual, mas na obra perfeita de Cristo. Ao longo deste estudo veremos 7 promessas profundas de Romanos capítulo 8 que revelam: 1. Porque não existe mais condenação para quem está em Cristo. 2. Como o Espírito Santo transforma o coração do crente. 3. O que significa ser filho de Deus. 4. Porque o sofrimento não destrói a esperança cristã. 5. Como Deus governa todas as coisas para o bem do seu povo. 6. A segurança da eleição e da graça soberana. 7. Porque nada pode separar o crente do amor de Cristo. E enquanto avançamos nesta série de Romanos, eu quero incentivar você. Se ainda não assistiu os episódios anteriores, volte depois e acompanhe toda a sequência. Porque Romanos é uma construção progressiva do Evangelho, e cada capítulo aprofunda ainda mais a beleza da graça de Deus. Agora pense comigo. Como um pecador pode ter paz diante de um Deus infinitamente santo? A resposta de Romanos 8 é clara. Somente porque Cristo foi condenado no lugar deste pecador. E é exatamente isso que começaremos a ver no próximo ponto deste estudo. 1. Nenhuma condenação, o que realmente significa estar em Cristo. O apóstolo Paulo inicia Romanos capítulo 8 com uma das declarações mais extraordinárias de toda a Bíblia. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 verso 1. Depois de passar 7 capítulos expondo a santidade de Deus, a profundidade do pecado humano, a incapacidade da lei em salvar e a luta constante contra a carne,
Paulo agora chega ao coração consolador do Evangelho. Mas para entendermos o peso dessa promessa, precisamos compreender primeiro o peso da palavra condenação. No texto grego, Paulo utiliza o termo katakrima, que carrega a ideia de sentença judicial, condenação penal, veredicto de culpa diante do tribunal. Ou seja, Romanos 8 não está falando apenas sobre sentimentos de culpa. Está falando sobre a realidade objetiva da culpa diante de Deus. Isso é extremamente importante. Vivemos em uma geração que trata o pecado como fragilidade emocional, erro psicológico ou problema social. Mas a Bíblia trata o pecado como rebelião contra um Deus santo. O problema central do homem não é baixa autoestima. É condenação diante do Criador. Paulo já havia declarado em Romanos capítulo 3 versos 10 a 12. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Essa é a condição natural da humanidade. E é exatamente por isso que Romanos 8 verso 1 é tão glorioso. Porque Paulo não diz: há menos condenação. Há possibilidade de absolvição. Há esperança de melhora. Ele afirma: já não existe nenhuma condenação. Nenhuma. Mas perceba algo fundamental: essa promessa não é universal. Ela possui um limite muito claro. Paulo diz: para os que estão em Cristo Jesus. Essa expressão aparece repetidamente nas cartas paulinas. Estar em Cristo significa união espiritual com Ele. Assim como em Adão toda a humanidade caiu, em Cristo o povo de Deus recebe perdão, justiça, reconciliação, vida eterna. Em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21, Paulo explica como isso acontece. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que, nele, fossemos feitos justiça de Deus. Aqui encontramos o coração do Evangelho reformado, a substituição penal de Cristo. Jesus não veio apenas ensinar princípios morais. Ele veio ocupar judicialmente o lugar do pecador. Na cruz, nossa culpa foi colocada sobre Cristo. A ira de Deus caiu sobre ele. A justiça de Cristo foi creditada ao seu povo. Por isso o cristão não é aceito porque se tornou suficientemente bom. Ele é aceito porque Cristo foi condenado em seu lugar. Essa verdade já estava prefigurada no Antigo Testamento. No dia da expiação, descrito em Levítico capítulo 16, o sumo sacerdote colocava simbolicamente os pecados do povo sobre o bode emissário, que era enviado ao deserto. Aquilo apontava para Cristo. Ele é o verdadeiro substituto. Ele é o Cordeiro definitivo. Ele é o sacrifício perfeito. E isso muda completamente a vida do cristão. Porque muitos vivem tentando conquistar aceitação diante de Deus por meio de desempenho espiritual. Tentam compensar pecados. Tentam merecer graça. Tentam comprar paz com religiosidade. Mas Romanos 8 destrói completamente essa lógica. A aceitação diante de Deus não vem do que fazemos ou deixamos de fazer por Cristo. Vem do que Cristo já fez por nós. 3 verdades poderosas sobre Romanos 8 verso 1. A condenação do pecado foi totalmente removida em Cristo. A justificação é uma declaração judicial de Deus. A segurança do crente está na obra consumada de Jesus. Você ainda tenta conquistar o favor de Deus pelos seus próprios esforços? Sua segurança espiritual está em Cristo, ou na sua performance religiosa? Você realmente acredita que a cruz foi suficiente para pagar seus pecados? Muitas pessoas frequentam igrejas há anos, mas vivem espiritualmente cansadas porque nunca descansaram na obra completa de Cristo. Vivem com medo constante. Medo de falhar. Medo de perder a salvação. Medo de não serem aceitas por Deus. Mas Romanos 8 começa justamente destruindo esse terror espiritual. O cristão verdadeiro ainda luta contra o pecado, mas não vive mais debaixo da condenação do pecado.
Porque a condenação já caiu sobre Cristo. Talvez você olhe para sua história e veja erros, pecados e fracassos. Talvez existam lembranças que ainda acusam seu coração. Mas se você está em Cristo, o tribunal divino já emitiu um veredicto eterno. Sem condenação. Não porque você seja inocente, mas porque Cristo foi condenado em seu lugar. Se este estudo está fortalecendo sua fé, aproveite agora para deixar seu like, compartilhar este vídeo, comentar a frase, nenhuma condenação em Cristo. E não se esqueça de acompanhar os outros episódios da nossa série em Romanos. Cada capítulo aprofunda ainda mais a beleza do Evangelho da Graça. No próximo ponto veremos algo profundo e transformador. Como o Espírito Santo liberta o cristão da escravidão da carne e produz uma nova vida. Porque Romanos 8 não fala apenas sobre perdão. Ele fala sobre transformação real. 2. O Espírito Santo habita no crente, a transformação que a lei nunca conseguiu produzir. Depois de declarar em Romanos capítulo 8 verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo começa a explicar como essa nova realidade se manifesta na vida do verdadeiro cristão. Ele escreve em Romanos capítulo 8 versículos 2 a 4. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado, e, assim, condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui Paulo apresenta um dos grandes contrastes do Evangelho. Aquilo que a lei não conseguiu produzir, Deus realizou por meio de Cristo e do Espírito Santo. No texto grego, Paulo utiliza a expressão sarx para carne. Essa palavra não se refere apenas ao corpo físico, mas à natureza humana caída, dominada pelo pecado. O problema nunca esteve na lei de Deus. A lei é santa. Em Romanos capítulo 7 verso 12, Paulo afirma: assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. O problema está no coração humano. A lei revela o pecado, mas não possui poder para transformar o pecador. Ela funciona como um espelho, mostra a sujeira, mas não consegue limpar. Por isso Deus fez aquilo que o homem jamais conseguiria fazer sozinho. Observe cuidadosamente o texto. Deus o fez enviando o seu próprio Filho. O Evangelho começa com iniciativa divina. Cristo veio ao mundo como substituto do seu povo. Ele assumiu verdadeira humanidade em semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado. Em Hebreus capítulo 4 verso 15, lemos: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Na cruz, Deus condenou o pecado na carne de Cristo. Isso é profundamente importante. O pecado não foi ignorado. Não foi relativizado. Não foi simplesmente aperdoado sem justiça. A santidade de Deus exigia condenação. E essa condenação caiu sobre Cristo. Aqui está o coração do Evangelho reformado. Cristo viveu a justiça que não conseguimos viver. Cristo sofreu a condenação que merecíamos sofrer. Cristo venceu aquilo que jamais venceríamos sozinhos. E agora, por meio do Espírito Santo, Deus começa uma obra real de transformação no coração do crente. Isso já havia sido prometido em Ezequiel capítulo 36 versículos 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Perceba algo importante. O cristianismo não é mera reforma comportamental. É regeneração. É milagre espiritual.
Muitos tentam vencer o pecado apenas com disciplina, medo ou religiosidade externa. Mas Romanos 8 mostra que a verdadeira transformação nasce da atuação interna do Espírito Santo. Por isso Paulo estabelece 3 verdades fundamentais neste trecho. A lei revela o pecado, mas não salva o pecador. Cristo venceu aquilo que a carne jamais poderia vencer. O Espírito Santo transforma o coração do verdadeiro crente. Isso muda completamente a maneira como entendemos a vida cristã. O verdadeiro cristão não vive tentando conquistar aceitação diante de Deus. Ele vive porque já foi aceito em Cristo. Você tenta vencer o pecado apenas pela força da sua disciplina? Sua vida espiritual é baseada em culpa constante ou na obra consumada de Cristo? Você já percebeu que somente o Espírito Santo pode transformar profundamente o coração humano? Pastoralmente, essa verdade é libertadora para pessoas cansadas de lutar sozinhas. Muitos vivem presos em ciclos repetitivos de culpa, promessas e fracassos. Tentam mudar apenas externamente, mas o coração continua distante de Deus. Romanos 8 nos lembra que o Evangelho não oferece apenas regras novas. Ele oferece um novo coração. O Espírito Santo não habita em pessoas perfeitas. Ele habita em pecadores alcançados pela graça. E quando ele começa essa obra, existe luta contra o pecado, sim, mas agora existe também transformação real. Talvez você olhe para a sua vida e pense: eu ainda falho tanto. Mas a grande evidência da atuação do Espírito não é perfeição instantânea. É uma nova direção de vida. Antes o pecado dominava sem resistência. Agora existe luta, arrependimento e desejo de santidade. E isso já é sinal da graça operando. Se este estudo está fortalecendo sua compreensão do Evangelho, aproveite agora para deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esta série de Romanos com alguém que precisa ouvir a verdade da palavra. E escreva nos comentários. Somente Cristo pode transformar o coração. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas com o Evangelho. No próximo ponto veremos uma das verdades mais emocionantes de Romanos 8. O que significa ser filho de Deus e como o Espírito Santo testemunha ao coração do crente. 3. O Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus, a segurança que o mundo não pode produzir. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8 versículos 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Depois de mostrar que não existe mais condenação para os que estão em Cristo e que o Espírito Santo transforma a mente e a vida do crente, Paulo agora revela uma das verdades mais íntimas e consoladoras do Evangelho. O cristão verdadeiro não é apenas alguém perdoado. Ele é alguém adotado. No mundo romano do primeiro século, a adoção tinha um significado extremamente forte. Um filho adotado legalmente recebia o nome da família, os direitos da herança, proteção legal e posição permanente dentro da casa. Uma adoção romana não podia ser desfeita facilmente. O filho adotado passava a pertencer oficialmente à nova família. Paulo usa exatamente essa imagem para mostrar o que Deus faz com pecadores salvos pela graça. Em Cristo, Deus não apenas cancela a dívida do pecado. Ele traz o pecador para dentro da sua própria família. Observe a expressão, espírito de adoção. No grego, a palavra usada é oiotesia, que significa literalmente, colocação como filho. Isso é extraordinário. Porque naturalmente éramos filhos da ira, como Paulo afirma em Efésios capítulo 2 verso 3. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas agora, por causa da obra de Cristo, aqueles que creem foram recebidos como filhos de Deus. Isso só é possível porque Jesus veio como nosso substituto. Na cruz, Cristo assumiu o lugar do culpado para que o culpado recebesse o lugar de filho. É exatamente isso que vemos em Gálatas capítulo 4 versículos 4 e 5. Mas,
Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Perceba o movimento do Evangelho. Cristo desce até nossa culpa. Nós somos elevados à condição de filhos. E Paulo diz algo ainda mais profundo. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que existe uma obra interna do Espírito Santo trazendo convicção espiritual ao coração do crente. Não é apenas emoção religiosa. Não é apenas frequência na igreja. É uma consciência espiritual produzida pelo Espírito de Deus. O verdadeiro cristão começa a desenvolver amor por Cristo, tristeza pelo pecado, desejo pela palavra, fome de santidade, confiança filial em Deus. Por isso Paulo afirma que agora clamamos, Abba, Pai. Abba era uma expressão íntima usada no ambiente familiar judaico. Era uma forma carinhosa e reverente de chamar o Pai. Isso é impressionante. O Deus Santo de Isaías capítulo 6 agora é chamado de Pai pelos pecadores redimidos em Cristo. 3 verdades profundas sobre a adoção espiritual. A salvação não apenas perdoa pecadores, ela os transforma em filhos. O Espírito Santo produz segurança espiritual no coração do crente. A obra de Cristo garante acesso ao Pai. Você se relaciona com Deus apenas como alguém religioso, ou como filho reconciliado? Existe em seu coração amor verdadeiro por Cristo e tristeza real pelo pecado? Sua segurança espiritual está em emoções passageiras ou na obra consumada de Jesus? Muitas pessoas vivem tentando conquistar aceitação diante de Deus. Tentam compensar erros com religiosidade. Tentam aliviar a culpa com esforço moral. Vivem cansadas espiritualmente porque nunca têm certeza se fizeram o suficiente. Mas Romanos capítulo 8 destrói essa lógica de escravidão espiritual. Paulo diz que o cristão não recebeu um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. O Evangelho não produz escravos aterrorizados. Produz filhos reconciliados. Isso não significa irreverência diante de Deus. O Senhor continua sendo santo, majestoso e glorioso. Mas agora existe reconciliação. O pecador que antes fugia da presença de Deus agora encontra acesso ao Pai por meio de Cristo. E talvez alguém ouvindo este estudo pense: mas eu ainda luto tanto, será que realmente pertenço a Deus? A própria luta contra o pecado já revela algo importante. O coração natural não guerreia contra o pecado. Ele ama o pecado. Quando existe tristeza, arrependimento e desejo de santidade, isso já demonstra a atuação do Espírito Santo. Porque filhos de Deus podem tropeçar, mas não conseguem viver em paz dentro do pecado. Se esta série em Romanos está fortalecendo sua fé, aproveite agora para se inscrever no canal, curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa entender o Evangelho da Graça. E escreva nos comentários: em Cristo, eu fui recebido como filho. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. No próximo ponto veremos uma verdade profundamente consoladora. Porque o sofrimento do presente não pode destruir a esperança do cristão. E Romanos capítulo 8 mostrará que até as dores da vida estão debaixo do governo soberano de Deus. 4. O sofrimento não destrói a esperança do cristão, a glória futura é maior que a dor presente. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8 verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aqui encontramos uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura sobre sofrimento, esperança e eternidade. Paulo não minimiza a dor humana. Ele não trata o sofrimento como ilusão emocional. Ele não diz que o cristão viverá sem lágrimas. Pelo contrário. O próprio Paulo conhecia profundamente o sofrimento. Em 2 Coríntios capítulo 11 versículos 24 a 27, ele descreve perseguições, açoites, prisões, fome, frio, rejeição e perigos constantes. Ainda assim, ele afirma: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada.
No texto grego, a palavra usada para comparar carrega a ideia de colocar duas coisas lado a lado em uma balança. Paulo está dizendo que, quando a eternidade for plenamente revelada, até os sofrimentos mais intensos desta vida parecerão pequenos diante da glória futura em Cristo. Isso muda completamente a perspectiva do cristão. O Evangelho não promete ausência de dor. O Evangelho promete que a dor não terá a palavra final. Essa verdade aparece em toda a Escritura. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus declara: No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Cristo nunca enganou seus discípulos com promessas de conforto terreno absoluto. Ele prometeu cruz antes da coroa. Na tradição judaica do primeiro século existia uma expectativa muito forte de um tempo futuro de redenção plena, quando Deus restauraria todas as coisas. Paulo utiliza essa esperança, mas agora centrada em Cristo ressuscitado. Por isso ele escreve em Romanos capítulo 8 versos 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Perceba algo profundo aqui. Até mesmo a criação geme. O pecado não afetou apenas o coração humano. Afetou o mundo inteiro. Doença, morte, injustiça, corrupção, envelhecimento, lágrimas, tudo isso existe porque o pecado entrou no mundo. Mas Paulo mostra que a história não termina na queda. Existe uma redenção futura garantida por Cristo. Isso é importante porque muitos cristãos sinceros entram em crise quando enfrentam sofrimento. Alguns pensam que Deus os abandonou. Outros imaginam que perderam a salvação. Outros acreditam que fé verdadeira elimina a dor. Mas Romanos 8 destrói essa ideia. O sofrimento não é prova da ausência de Deus. Muitas vezes, ele é o caminho pelo qual Deus amadurece, santifica e fortalece seus filhos. Podemos resumir essa verdade em 4 promessas profundas sobre sofrimento em Romanos 8. O sofrimento atual é temporário. A glória futura será infinitamente maior. Deus continua soberano mesmo na dor. Cristo garantiu uma redenção completa para seu povo. Isso também explica por que o cristão consegue manter esperança em meio às lágrimas. Não porque seja emocionalmente forte, mas porque sabe que a história já foi vencida por Cristo. A cruz parecia derrota, mas resultou em ressurreição. E essa mesma lógica governa a vida cristã. Como você reage quando o sofrimento entra na sua vida? Sua esperança está baseada nas circunstâncias ou na promessa eterna de Deus? Será que muitas vezes esperamos do Evangelho conforto terreno quando Deus está preparando glória eterna? Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja vivendo hoje um tempo de cansaço profundo. Talvez existam dores silenciosas que ninguém conhece. Problemas familiares. Medos internos. Doença. Solidão. Lutas espirituais. Romanos 8 não ignora sua dor. Mas também não permite que sua dor defina sua esperança. Porque em Cristo existe uma promessa maior que o sofrimento presente. Existe um dia em que o pecado não existirá mais. Um dia em que o corpo será redimido. Um dia em que toda lágrima será enxugada. E essa esperança não está baseada em pensamento positivo. Ela está baseada na ressurreição de Cristo. Ao mesmo tempo, este texto também confronta o coração humano. Porque muitas pessoas querem as promessas do céu sem querer o Cristo do Evangelho. Querem alívio sem arrependimento. Consolo sem conversão. Esperança sem cruz. Mas a verdadeira esperança só existe para aqueles que pertencem a Cristo. É nele, e somente nele, que a dor encontra a redenção. Se este estudo está fortalecendo sua fé, aproveite agora para deixar seu like. Compartilhar este vídeo com alguém que está sofrendo. Comentar aqui embaixo. Minha esperança está em Cristo. E não se esqueça, este é o 8º episódio da nossa série em Romanos.
Depois, volte e acompanhe os demais estudos para compreender a profundidade completa do Evangelho apresentado por Paulo. No próximo ponto veremos uma das declarações mais amadas de toda a Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas será que Romanos 8 realmente está dizendo que tudo dará certo nesta vida? Ou Paulo está revelando algo muito mais profundo sobre a soberania de Deus? 5. Como Deus governa todas as coisas para o bem do seu povo. Chegamos agora a uma das promessas mais conhecidas e também mais mal compreendidas de toda a Bíblia. O apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 8 verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo costuma ser citado rapidamente em momentos difíceis, mas Paulo está dizendo algo muito mais profundo do que uma simples frase de encorajamento. Para entender corretamente esse texto, precisamos lembrar do contexto. Paulo acabou de falar sobre sofrimento, fraqueza, gemidos e esperança futura. Em Romanos capítulo 8 versos 22 e 23, ele afirma: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, o cristão verdadeiro ainda vive em um mundo quebrado. Existe dor. Existe perda. Existe enfermidade. Existe perseguição. Existe luta contra o pecado. Paulo não está ensinando um evangelho triunfalista onde o cristão nunca sofre. Pelo contrário. Ele está mostrando que Deus reina soberanamente até mesmo sobre aquilo que parece caótico aos nossos olhos. A expressão todas as coisas cooperam vem de um verbo grego que transmite a ideia de algo sendo trabalhado conjuntamente para um resultado específico. Isso significa que nada acontece de forma aleatória na vida do povo de Deus. Nada. Nem as dores. Nem as perdas. Nem as lágrimas. Nem as noites difíceis. Tudo está debaixo da soberania divina. Essa verdade aparece repetidamente nas Escrituras. Em Gênesis capítulo 50 verso 20, José diz aos irmãos que o haviam vendido como escravo: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como se vê neste dia, que se conserve muita gente com vida. Observe a profundidade disso. Os irmãos agiram com pecado real. Mas acima da maldade humana estava a soberania de Deus conduzindo a história para um propósito maior. O mesmo aconteceu na cruz. Em Atos capítulo 2 verso 23, a palavra declara: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vocês o mataram, crucificando-o por mãos de iníquos. O maior pecado da história, a crucificação do Filho de Deus, foi também o maior ato redentivo da história. Isso mostra algo glorioso. Deus é tão soberano que consegue transformar até aquilo que homens intentam para o mal em instrumentos para cumprir seus propósitos eternos. Mas Romanos 8 verso 28 também faz uma distinção importante. Essa promessa não é apresentada genericamente para toda a humanidade. Paulo especifica: daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui aparece novamente a linguagem da eleição e da graça soberana. O termo chamados a não se refere apenas ao convite externo do Evangelho, mas ao chamado eficaz de Deus que traz pecadores à vida espiritual. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Deus governa todas as circunstâncias da vida dos seus filhos para um propósito eterno. E qual é esse propósito? O versículo seguinte responde. Em Romanos capítulo 8 verso 29, lemos: pois aqueles que Deus conheceu de antemão ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O objetivo principal de Deus não é simplesmente conforto terreno. É conformar o seu povo à imagem de Cristo. 3 verdades profundas sobre Romanos 8 verso 28. Deus continua soberano mesmo em meio ao sofrimento. Nada na vida do cristão acontece fora do controle divino. O propósito final de Deus é transformar seu povo à imagem de Cristo. Você já percebeu que muitas vezes Deus usa as dores para quebrar o orgulho humano?
Será que algumas das maiores transformações da sua vida nasceram em períodos difíceis? Você confia em Deus apenas quando entende os caminhos dele, ou também quando não entende? Pastoralmente, essa verdade traz profundo consolo para quem atravessa tempos difíceis. Talvez hoje existam perguntas na sua mente que ainda não têm resposta. Talvez você olhe para algumas situações da sua vida e pense: por que Deus permitiu isso? Romanos 8 não responde todos os porquês da dor humana, mas responde a algo maior. Deus não perdeu o controle. O mesmo Deus que governa galáxias governa também os detalhes da vida do seu povo. E isso muda completamente a maneira como enfrentamos o sofrimento. O cristão não sofre sozinho. O cristão não sofre sem propósito. O cristão não sofre fora das mãos do Pai. Ao mesmo tempo, esse texto também confronta o coração incrédulo. Muitas pessoas querem as promessas de Deus sem desejar o próprio Deus. Querem paz sem arrependimento. Querem consolo sem conversão. Querem céu sem Cristo. Mas a promessa de Romanos 8 pertence àqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. E isso nos leva diretamente ao próximo ponto deste estudo. Porque Paulo agora vai revelar uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia sobre eleição, predestinação e segurança eterna. A famosa sequência dourada de Romanos capítulo 8 versos 29 e 30. 6. A segurança da eleição e da graça soberana, porque a salvação não depende do homem. Chegamos agora a uma das partes mais profundas e consoladoras de todo o livro de Romanos. Depois de mostrar que não existe condenação para os que estão em Cristo, que o Espírito Santo habita no crente e que Deus conduz todas as coisas para o bem do seu povo, Paulo agora revela algo ainda mais profundo. A salvação do cristão está firmada no propósito eterno de Deus. O apóstolo escreve em Romanos capítulo 8 versículos 29 e 30. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esses versículos são conhecidos por muitos estudiosos como a corrente dourada da salvação. Porque Paulo apresenta uma sequência perfeita da obra de Deus. Deus conhece. Deus predestina. Deus chama. Deus justifica. Deus glorifica. E algo impressionante aparece aqui: não existe ruptura nessa corrente. Todos os que Deus predestina chegam à glorificação final. Isso revela uma verdade central do Evangelho. A salvação não depende da estabilidade emocional humana, mas da fidelidade de Deus. No texto grego, a palavra usada para predestinou é prooris, que significa determinar previamente, estabelecer antes. Paulo está mostrando que a salvação do povo de Deus não nasceu dentro da história humana. Ela nasceu no propósito eterno do próprio Deus. Essa verdade já havia aparecido em Efésios capítulo 1 versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Observe novamente o centro da salvação. Não é o homem buscando Deus. É Deus salvando pecadores. Isso confronta diretamente a ideia moderna de que o homem possui capacidade natural para salvar a si mesmo. Paulo já destruiu essa falsa segurança em Romanos capítulos 1 a 3. O moralista é culpado. O religioso é culpado. O pagão é culpado. Todos pecaram. Por isso, se alguém é salvo, isso acontece porque Deus agiu primeiro. O próprio Jesus declarou em João capítulo 6 verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer. A graça não apenas oferece oportunidade. A graça transforma o coração. Essa verdade também aparece na experiência de Lídia em Atos capítulo 16 verso 14. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Quem abriu o coração dela? O Senhor. Isso é graça soberana. E essa doutrina não foi dada para gerar orgulho teológico, mas humildade profunda.
Porque quando o cristão entende Romanos 8, ele percebe: não foi salvo por ser melhor. Não foi salvo por inteligência espiritual. Não foi salvo por mérito próprio. Foi salvo pela misericórdia de Deus. Isso também traz segurança para o crente verdadeiro. Porque se a salvação dependesse da força humana, ninguém perseveraria. Mas Paulo mostra que aquele que Deus chama, ele também glorifica. A obra começa em Deus. A obra termina em Deus. Podemos resumir essa verdade em 4 certezas profundas de Romanos 8. Deus planejou a salvação antes da fundação do mundo. Cristo comprou completamente o seu povo na cruz. O Espírito Santo aplica eficazmente essa salvação. Nenhum verdadeiro salvo será perdido no caminho. Isso explica por que Paulo fala com tanta confiança em Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você percebe que sua salvação começou no coração de Deus antes mesmo de você existir? Em que você realmente confia, na sua força espiritual ou na graça soberana de Deus? Como sua vida muda ao entender que Deus não abandona a obra que começou? Talvez exista alguém assistindo este estudo e vivendo atormentado pelo medo constante de perder a salvação. Cada queda gera desespero. Cada luta produz insegurança. Cada fraqueza parece prova de rejeição divina. Mas Romanos 8 nos lembra que a segurança do crente não está em sua perfeição pessoal. Está na fidelidade daquele que salva. Isso não produz relaxamento espiritual, produz gratidão, reverência e amor. Porque quem realmente entendeu a graça não deseja usar Deus como desculpa para pecar. Pelo contrário, o coração regenerado começa a amar aquele que o salvou. E aqui existe também um alerta sério. Muitas pessoas querem os benefícios da salvação sem arrependimento verdadeiro. Querem segurança sem conversão. Querem céu sem Cristo. Querem paz sem submissão ao Senhor. Mas Romanos deixa claro: os que Deus salva são transformados à imagem de seu Filho. A graça que justifica também santifica. Se este estudo está fortalecendo sua fé e ajudando você a compreender a profundidade do Evangelho, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhar esta série de Romanos com outras pessoas. E se você perdeu os episódios anteriores, volte depois e acompanhe toda a sequência. Cada capítulo aprofunda ainda mais a beleza da graça de Deus revelada em Cristo. No próximo ponto veremos talvez a declaração mais poderosa de segurança espiritual em toda a Bíblia. Porque absolutamente nada pode separar o verdadeiro crente do amor de Cristo. E aqui Romanos 8 alcança seu clímax glorioso. 7. Porque nada pode separar o crente do amor de Cristo, a segurança final da graça soberana. Chegamos agora ao clímax de Romanos capítulo 8. Depois de falar sobre ausência de condenação, adoção como filhos, atuação do Espírito Santo, sofrimento, glorificação, eleição e propósito eterno de Deus, o apóstolo Paulo encerra esse capítulo com uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Em Romanos capítulo 8 versículos 38 e 39, lemos: Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas palavras não são poesia emocional. São doutrina profunda. Paulo está afirmando que a salvação do verdadeiro crente está completamente segura porque ela depende da obra perfeita de Cristo e da fidelidade de Deus. O verbo usado no texto grego para separar carrega a ideia de romper, dividir, arrancar definitivamente. E Paulo faz algo impressionante. Ele começa a listar tudo o que, aparentemente, poderia destruir a segurança espiritual do cristão: morte, vida, anjos, poderes, presente, futuro, profundidade, altura. E então conclui: nem qualquer outra criatura. Ou seja,
Nada no universo criado possui poder suficiente para arrancar um filho de Deus das mãos de Cristo. Isso se conecta diretamente com as palavras do próprio Senhor Jesus em João capítulo 10 versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Perceba a segurança dessa promessa. A perseverança do crente não acontece porque ele é forte o suficiente para se segurar em Deus. Ela acontece porque Deus é poderoso o suficiente para segurá-lo. Isso é extremamente importante porque muitos cristãos sinceros vivem aterrorizados pela ideia de perder a salvação. Quando caem, quando lutam contra pecados, quando atravessam períodos de frieza espiritual, começam a pensar: talvez Deus tenha desistido de mim. Mas Romanos 8 revela exatamente o contrário. A segurança da salvação não está baseada na perfeição do cristão. Ela está baseada na obra consumada de Cristo, na intercessão do Filho e na fidelidade eterna de Deus. Em Romanos capítulo 8 verso 34, Paulo já havia declarado: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo não apenas morreu pelo seu povo. Ele continua intercedendo por eles. Aqui encontramos uma verdade gloriosa da teologia reformada. Os mesmos que foram escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho e regenerados pelo Espírito, serão preservados até o fim. Isso é o que chamamos de perseverança dos santos. Não significa que o cristão verdadeiro viverá sem lutas, mas significa que Deus não abandona a obra que começou. Em Filipenses capítulo 1 verso 6, Paulo afirma: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso produz duas reações no coração do verdadeiro cristão: profunda humildade, profunda segurança. Humildade porque a salvação é inteiramente pela graça. Segurança porque aquilo que Deus começou, Deus terminará. 5 verdades gloriosas sobre a segurança da salvação. A salvação foi planejada pelo Pai. A salvação foi comprada pelo Filho. A salvação é aplicada pelo Espírito Santo. Cristo continua intercedendo pelo seu povo. Nada pode separar o crente do amor de Deus. Sua segurança espiritual está baseada em suas emoções ou na obra de Cristo? Você percebe como o Evangelho é maior do que seus fracassos? Será que hoje você está tentando se sustentar sozinho, em vez de descansar na graça de Deus? Pastoralmente, esse texto é um bálsamo para corações cansados. Há pessoas que amam a Cristo, mas vivem atormentadas pelo medo constante de serem rejeitadas por Deus. Cada queda se transforma em desespero. Cada fraqueza parece prova de condenação. Mas Romanos capítulo 8 aponta para Cristo, não para nós. A esperança do crente nunca esteve em sua capacidade de ser perfeito. Sempre esteve na perfeição do Salvador. Ao mesmo tempo, essa verdade não produz uma vida relaxada espiritualmente. Pelo contrário. Quem realmente compreende o amor soberano de Deus passa a odiar o pecado com mais intensidade e desejar ainda mais a santidade. Porque entende o preço da redenção. Entende que Cristo não morreu apenas para livrar o pecador do inferno. Cristo morreu para reconciliar pecadores com Deus. E isso nos leva à pergunta final deste estudo: se nada pode separar o verdadeiro crente do amor de Cristo, então por que continuar tentando encontrar segurança em qualquer outra coisa deste mundo? Conclusão: a segurança do cristão está em Cristo, não em si mesmo. Ao longo deste estudo em Romanos capítulo 8, vimos algumas das verdades mais profundas e consoladoras de toda a Escritura. Aprendemos que não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita no verdadeiro crente. Fomos adotados como filhos de Deus. Os sofrimentos desta vida não se comparam com a glória futura. Deus governa todas as coisas para o bem do seu povo. Aqueles que Deus chamou serão glorificados.
e nada pode separar o crente do amor de Cristo. Romanos 8 é um capítulo que destrói tanto o orgulho quanto o desespero. Ele destrói o orgulho porque mostra que a salvação é inteiramente pela graça. Mas também destrói o desespero porque revela que Cristo sustenta aqueles que pertencem a Ele. Talvez hoje exista alguém assistindo este estudo carregando culpa, medo, insegurança ou cansaço espiritual. Talvez você tente parecer forte diante das pessoas, mas dentro do coração exista uma luta silenciosa. Você sabe que o pecado é real. Sabe que não consegue mudar sozinho. Sabe que precisa de perdão. E é exatamente aí que o Evangelho se torna glorioso. Porque Cristo não veio ao mundo para salvar pessoas perfeitas. Ele veio salvar pecadores. Em Romanos capítulo 5 verso 8, lemos: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Perceba isso. Cristo não esperou você melhorar primeiro. Ele veio exatamente porque você não podia salvar a si mesmo. Na cruz, Jesus recebeu a condenação que o seu povo merecia. A ira de Deus caiu sobre Cristo para que a graça pudesse alcançar pecadores. E agora o Evangelho faz um convite real, urgente e amoroso. Arrependa-se. Creia em Cristo. Renda-se ao Salvador. Não apenas admire Jesus. Não apenas concorde intelectualmente com o Evangelho. Venha a Cristo. Porque a promessa continua viva. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 verso 1. E eu quero agora fazer um convite muito sério e sincero. Se hoje você entende que precisa de Cristo, se deseja entregar sua vida a Ele, se quer abandonar sua autossuficiência e descansar na graça de Deus, então eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Não existe poder mágico em repetir palavras. A salvação não acontece por emoção ou ritual religioso. Mas a Bíblia ensina que Deus ouve o clamor sincero de um coração quebrantado. Por isso, se esse é o desejo do seu coração, repita essa oração comigo, em voz alta ou no seu coração. Senhor Deus, hoje eu reconheço que o Senhor é santo, justo e perfeito. Reconheço também que eu sou pecador e que não posso salvar a mim mesmo. Muitas vezes vivi distante da tua vontade, confiando mais em mim do que no Senhor. Mas hoje eu entendo que Jesus Cristo morreu na cruz pelos pecadores. Creio que Ele recebeu o castigo que eu merecia. Creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. Creio que somente nele existe salvação. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa minha culpa. Purifica meu coração. Quebra meu orgulho. Transforma minha vida. Hoje eu me rendo a Cristo. Entrega minha vida nas mãos do Senhor. Ensina-me a viver para a tua glória. Escreve meu nome no livro da vida. Sustenta minha fé nos dias difíceis. E quando eu estiver fraco, lembra-me que minha esperança não está em mim, mas na obra perfeita de Jesus. Obrigado porque nada pode separar o teu povo do teu amor que está em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, eu quero encorajar você a dar os próximos passos. Continue aprendendo a palavra de Deus. Acompanhe os próximos episódios desta série em Romanos. Procure uma igreja fiel às Escrituras. E caminhe diariamente com Cristo. E se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Hoje eu decidi confiar em Cristo. Se este estudo edificou sua vida, curta o vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir o Evangelho. Inscreva-se no canal para acompanhar toda esta série no livro de Romanos. Porque ainda temos capítulos profundos pela frente. E lembre-se sempre: a segurança do cristão não está na força da sua fé. Está na perfeição do Salvador que o sustenta até o fim.